abra em Isaías 52. Oh, aleluia, Jesus. Exaltado é o seu nome, Jesus. Grande é o seu nome, Jesus. Aquele que era, aquele que é e será eternamente o mesmo Deus. Isaías 52, verso 7. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Toca. Toca. Onde que a nossa voz não pode tocar, mas o Senhor pode. Nos pega por dentro, amado Espírito. Oh, Espírito. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Assim diz o profeta: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus, Ele reina. Oh, amado Espírito, tenha liberdade de ministrar o coração do seu povo. Tenha liberdade de trazer a vida do Senhor ao coração do seu povo. Tenha liberdade de mover nessa casa, porque a nossa dependência ela é do Senhor. Não há argumento humano que possa provocar no homem um arrependimento genuíno. Somente o teu Espírito tem esse poder. Somente o teu Espírito tem o poder para transformar vidas. Tem liberdade nessa casa, Jesus. Eis-me como instrumento do Senhor. Sopateca. Rideramalabashora namanas. Reberebacaralabashere. Porque te entristece andando ao caminho. Olhe para o autor e consumador, aquele que era, que é e será eternamente. Porque aquele que sai a semear em lágrimas voltará com os braços cheios, cheios. Querer chorar. A Ele a glória. Ei. A Ele a glória. Ele tem poder para te levantar, para te sustentar, para te amparar. Oh. Para sempre, amém. Para sempre, para sempre. A Ele, a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Podemos assentar. Aqui o Espírito de Deus inspirou Isaías para trazer aos israelitas esperança.
Esperança, por quê? Porque era um povo que estava vivendo escravo em outro lugar, em outra terra. Um povo que tinha largado o seu lugar, a sua terra, e foi levado prisioneiro para outra. E um povo que tinha certeza que tinha sido levado prisioneiro por desobediências, por rebeldias, por idolatrias, por amar mais o mundo do que amar Jesus. Na época era Deus, que falava. Então eles tinham aquele amor tão grande por tudo que estava acontecendo, pelos seus vizinhos. Primeiro, esse povo era um povo que era cativo, prisioneiro no Egito, escravo. Deus levanta Moisés, com a promessa dada aos patriarcas, falando que ele daria uma terra boa, uma terra próspera. E Deus usa Moisés e retira aquele povo do Egito. E fala com eles: eu tenho um lugar para vocês, uma terra abençoada, muito próspera. E o Senhor dá àquele povo aquela terra. E aquele povo faz a sua habitação. Eles colheram frutos gigantescos, plantações que já estavam no lugar. Aquele povo foi colocado e aquele povo cresceu e se multiplicou. E ficou um povo poderoso. Mas aquele povo poderoso começou a confiar na força do seu braço. Eu posso, eu tenho, eu vou fazer, eu preciso, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E aquele povo começou a confiar nas suas necessidades e nos seus desejos. E aquele povo, o Senhor falou: olha, enquanto vocês estiverem nessa terra e me obedecerem, vocês serão prósperos. Nenhum exército prosperará contra vocês. Nenhum inimigo tocará em vocês. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão levados escravos para outras terras. E aquele povo, a prosperidade é igual pessoas que às vezes vêm na igreja, fazem uma campanha para Deus arrumar um emprego, Deus arruma um emprego, a pessoa não volta na igreja mais. E fala: não tem tempo para ir na igreja mais. Eu quero fazer faculdade, Deus dá faculdade, a pessoa: não posso ir na igreja mais, não tenho tempo mais. E aquele povo, por ter tudo na mão, ser próspero, eles começaram a fazer alianças iníquas, alianças que Deus não gostava e não permitia. Aquele povo, ele começou a se misturar com o culto pagão, celebrando da forma pagã outros deuses. Era um povo que ia na igreja, era um povo que ofertava, que dizimava, que cantava, que levantava as mãos, que estava presente aos cultos oficiais. Mas quando saía dali, eles faziam o que o seu coração pedia. Era um povo corrupto, era um povo de aparência religiosa, mas por dentro tinha os seus segredos, tinha as suas idolatrias e imoralidades. Participavam em cultos de idolatria sexual, idolatravam outros deuses, participavam de sacrifícios. Enfim, era um povo que se entregou ao que o mundo estava oferecendo. Deus levanta profetas, alguns deles mataram, foram mortos por quem? Pelo povo da igreja. O povo da igreja tentava tantos governantes para perseguir aqueles que estavam contra o que eles achavam. Então, aquele povo, muitos morreram. Deus falou: basta, cansei. A minha paciência, a minha misericórdia chegou ao limite. E Deus permite que alguns impérios, alguns exércitos ganhem sobre aquele povo. Mas antes disso, teve um reinado que foi de Davi. Um reino próspero, um reino abençoado. E Davi lutava para aquele povo caminhar correto também. Quando Davi morreu, assume o seu filho como rei, que se chamava Salomão. Salomão assume, divide Israel em dois reinos. O reino norte e o reino sul. E continuaram no pecado. Deus começa a trazer, puxar corda. Deus vai dando corda, gente. Tem gente que fala: você já ouviu que a palavra assim? Dá nada não, dá nada não. Quem já ouviu isso? Isso aí é uma coisa que os crentes adaptaram ao seu vocabulário. Eu posso pecar, não vai dar nada não, vai dar nada não, vai dar nada não. Mas chega o tempo de dar.
E chegou o tempo para o reino norte. Usa, o exército assírio leva aquele povo escravo. O reino sul deveria ter aprendido que Deus não ia deixar barato os pecados, as imoralidades, as idolatrias, a preferência para o mundo em vez da preferência por Deus. Mas não adiantou não, eles continuaram. Exército babilônico levaram também. Depois o Medo, Persa foram escravizados. Inteiraram-se 70 anos, aquele povo levou em massa. E aqui, passaram-se muitos anos. E chegou o tempo da esperança. Porque chega o tempo do juízo, mas o tempo da esperança. E aqui Isaías começa a sinalizar sobre a fortaleza do Deus que tinha poder de tirar eles daquele lugar que eles estavam escravos e voltar para a terra deles. De um Deus que os perdoaria e os retornaria à sua terra. E começa a falar desse Deus poderoso. E ele fala assim, essa expressão que ele usa, quão formosos, quão belos, quão suaves, quão lindo são os pés que estão sobre os montes daqueles que anunciam o evangelho. O que ele está falando? Ele está trazendo uma imagem que antigamente as notícias eram levadas por mensageiros. E esses mensageiros eram homens extremamente comprometidos com a mensagem. Eram homens que o físico era desafiado, porque eles tinham que correr para levar notícias. Eles tinham que enfrentar sol, chuva, noite, terreno horríveis, os terrenos horríveis. Eles corriam para levar as notícias. Aí ele traz essa imagem para o povo que estava sem esperança e fala assim, ó, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. O que ele está falando? Ele está falando, tenham esperança, olha para os montes, porque eles vão vir trazendo esperança. Qual a esperança? Qual as boas novas? Que vai vir falar da paz, que anuncia um bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus, Ele reina. E é essa a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é, como têm sido os meus pés? Será que os meus pés são formosos aos olhos de Deus? Será que os meus pés são reprovados aos olhos de Deus? Porque que a imagem de pé é aquele que vai correndo levar a mensagem. Qual o tipo de mensagem que eu tenho carregado, que eu tenho dado? Hoje nós temos várias mensagens, várias notícias no mundo. O que não nos faltam é coisas negativas para falar. Crise, dificuldade, perseguição, terremotos, guerras, divórcios aumentando, crise aumentando, guerras acontecendo. Não nos faltam motivos de falar notícias ruins. Tem até fake news, notícias que são falsas. Mas nós somos questionados nessa noite. Qual a mensagem que eu carrego? Qual a mensagem que faz queimar o seu coração? Fala, nenhuma, pastora. Porque às vezes nós nos acomodamos em uma igreja que só recebe, e nós nos esquecemos que há uma aliança feita com Deus. Há uma aliança que quando eu falo, eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Quando eu faço essa aliança de senhorio, eu estou entrando debaixo de partes de acordo. E a Bíblia desafia a mim e a você dar uma resposta ao Evangelho que nos alcançou. O Evangelho que te alcançou. O Evangelho, ele não pode ser visto pelos olhos de outras pessoas por você. Você precisa ter experiência com o Espírito Santo para que o Evangelho, ele brote, ele jorre de dentro de você. Porque a palavra de Deus, ele diz que do teu interior fluiriam
Então é uma experiência pessoal nossa. É uma experiência pessoal nossa. Permitir que ser esse canal, desse rio de águas vivas dentro de nós. Porque eu tenho que ter uma mensagem. Mas essa mensagem, primeiro, ela tem que ter significado dentro de mim. Por que que aqueles mensageiros corriam tantos, os pés esfolados, pernas esfoladas, sujos? Por quê? Porque queimava no coração a missão de levar ao reino o que estava acontecendo com o seu povo. Então ele arriscava a sua vida para levar essa mensagem. E nós arriscamos a nossa vida por esse evangelho. Hoje a gente está sossegado, tem carro, tem casa, tem comida. O que não tem eu quero uma casa. Quem tem uma casa quer outra, quer outro trem, quer outro, quer outro, quer outro, quer outro. Todo dia quer um trem diferente. Não que não seja lícito a gente desejar, mas eu preciso alinhar o meu coração com o que a palavra de Deus diz. Porque senão eu vou trabalhar por palha e por feno. Palha e feno, o fogo vem e queima, não resta nada. Que é as coisas que a gente consegue. Quando nós morremos, nós não levamos nada. Nem se você comprar o caixão mais caro, dar banho de ouro, não resolve nada. Quando nós morremos, o que é considerado tesouro é se os meus pés foram portadores de boas novas. Boas novas experimentada por mim. A sua paixão por Jesus, ela precisa crescer. Nós precisamos nos emocionar pela presença. A presença precisa ser um alvo nosso como igreja. Porque a presença de Deus, a unção, o poder é muito bom. Mas a presença, ela te faz desejar ser parecido com Jesus. A presença incendeia seu coração. A presença, você senta para assistir alguma coisa que não está de acordo com o Espírito Santo, você sente um mal-estar terrível. Você fala assim, será o que está errado? É o Espírito Santo falando para você, sai daí, bobão. É laço. E às vezes a gente tema. A presença faz você olhar o outro com amor, mesmo ele tendo defeitos. A presença te leva a ser santo, porque o seu Deus, ele é santo. O que a presença faz? Não te permite entrar no celular e ficar assistindo pornografia. A presença te fala, pede socorro. Isso tem cura. Você pode ser liberto. Você pode se libertar disso. Peça cura, peça ajuda. Porque o Espírito, ele se entristece com as nossas atitudes erradas. Você vai sentar numa mesa de bebida. Você não tem nada a ver beber, não tem nada a ver beber. Esse desejo, essa luta que você guerreia para proteger bebida, você se levanta assim para proteger o evangelho? Porque tem gente que quer saber, pode fazer tatuagem, pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu não vejo esse questionamento falando, pastora, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais. Sabe por quê? Porque quando você busca ao Senhor, a presença dele te constrange. Não porque as pessoas vão ver, mas porque o Espírito te vê. E você não quer entristecer ele. Você fecha os olhos, você tem contato com ele. Você pode falar, seu cheiroso, seu bonitão, o senhor é lindo. Ai, como que você é lindo, Jesus. O dia que eu estiver lá te encontrando, seus olhos queimando, ai, eu acho que eu vou cair até arrastando. Eu fico falando essas coisas, porque isso me traz esperança, porque isso me alinha. Não uma religião. Religião é um fardo, é uma canseira, é uma chatura. Te alinha a presença de Jesus. Te alinha aquele precioso que é Jesus. Quando você sente isso dentro de você, o seu desejo é: Senhor,
Eu quero transbordar para que outras pessoas recebam o que está dentro de mim. Senhor, eu quero falar, eu quero te servir melhor. Se Jesus vier hoje te buscar, e Ele falasse assim: cadê o seu fruto? Cadê as suas obras alinhadas? O que você daria de justificativa? Eu não tive tempo para te ouvir, para te servir. Eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler Bíblia. Ele vai falar assim: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Isso é muito sério, igreja. A mensagem ela é dura, mas ela precisa nos constranger. Mensagem boa é quando você sai constrangido da igreja. Porque você sai falando assim: meu Deus, que crente que eu sou, Jesus, meu Deus, tem misericórdia. E você começa a se posicionar, a falar, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos levar o evangelho de Cristo. Mas não somente de palavras, mas um evangelho que mudou a gente primeiro. Porque tem gente que quer mudar todo mundo, mas não mudou a si mesmo. Não sabe perdoar, não sabe pedir perdão, compra e não paga, não é certo com as coisas. E N coisas que acontecem. Mas o Senhor nos chama. Eu sou seu ajudador, o Espírito Santo diz. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu vício? Eu sou o seu ajudador, eu estou com você. Ah, o meu gênio é terrível. Vai lendo os frutos do Espírito. Todo dia fala: o Espírito gera. Gálatas 5, a partir do 23 até o 25, eu acho. Lá fala sobre o fruto do Espírito. Sabe o que é o fruto do Espírito? É Jesus em você. Repita comigo: o fruto do Espírito é Jesus em mim. Aquele é o caráter de Jesus. Aquele é o caráter de Jesus. E nós precisamos, Senhor, o Salmo 139 fala assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Esse é o clamor: sonda-me, ó Deus, se há em mim hipocrisia, se há em mim mentira, se há em mim coisas que o Senhor não agrada. É termos coragem. Porque nós servimos um Deus que antes nós estivéssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos amou. Esse amor profundo por nós. E Paulo reitera em Romanos 10, 15. Paulo reitera essa afirmativa. Como, pois, invocarão... 15. Vou começar no 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como eles vão crer se eles não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, que anunciam as coisas boas. Você é chamado para anunciar essas coisas boas. Você é chamado para falar desse Jesus que cura, que liberta, que sara, que muda a história. Desse Jesus que fortalece, que te consola, que te ampara, que te ama, que mudou a sua história. Você não precisa ser grande conhecedor, mas aquilo que Deus repartiu com você, reparta com o outro. Tenha coragem de repartir com o outro. Nós temos o ministério celular na igreja. São casas que se abrem para receber pessoas para falar do evangelho. Tem pessoas, quando são convidadas, falam: eu não quero abrir a minha casa porque vai sujar o banheiro, vai sujar o sofá, vai sujar vai sujar mesmo. Aonde que pessoas estão, vai sujar. Mas o servo que não se ajoelha para lavar os pés e sujar as mãos, ele não está apto para a obra. Porque a palavra de Deus fala que Jesus pegou a toalha e pegou a bacia e foi se ajoelhando, limpando os pés dos seus discípulos, os pés sujos.
Ele pegou, limpou, enxugou com todo amor. O servo que não está apto para lidar com a sujeira do outro, ele precisa buscar de Deus uma renovação espiritual. Uma renovação espiritual. Porque vai sujar, vai colocar. E nós temos que parar de fazer orações hipócritas. Deus, tudo que eu tenho é teu. A minha casa é tua, mas não pode sentar no sofá. A minha casa é minha, mas não pode ir no banheiro. Não pode entrar lá, às vezes, com o pé sujo, uma pessoa que você vai receber. Ah, porque vai fazer barulho dentro de casa. Que tipo de servo que nós somos? Que nós valorizamos mais uma casa do que a palavra de Deus. Que tipo de servos nós somos? As crianças vão correr, vai mexer, criança é mesmo, e mexe. E tem hora que os pais fingem que não está vendo também, não ajuda. E arruma aquele furduço. É isso mesmo. Mas se você colocou a mão na obra, não olhe para trás. Seu sofá rasgou, Deus vai te dar condição de você comprar outro. A descarga estragou, vai te dar outro. Deus vai te ajudar. Porque às vezes nós falamos, Deus, o carro é do Senhor. Ô irmão, você pode buscar? Falar, não posso não. Gasolina está cara. Então como é que o carro é do Senhor? Como que Deus vai poder usar? Quão formosos são os pés do que anuncia o Evangelho e coloca à disposição aquilo que tem, aquilo que é. Termino aqui a minha mensagem com a frase que Isaías usou, falou para ele, estava tristinho, aí ele vai e fala: eis a voz dos atalaias. Quem eram os atalaias? Os atalaias ficavam sobre os muros, sobre as fortificações e olhavam ao longe para ver se o mensageiro vinham trazer as lindas notícias de boas novas. Então ele fala assim: atalaias, exultem, alegrem-se, levantem a voz, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Oh, aleluia! Nós veremos a volta. Vai ser invisível para o mundo, mas para a igreja do Senhor, homens e mulheres de coração transformados o verão e irão. A volta do nosso Deus. Mas enquanto isso, o que é que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu? O que é que eu tenho feito? Porque às vezes a gente vê pessoa cantando, pessoa dançando, a gente só quer cantar e dançar e pregar. Parece que a igreja se resumiu: dançar, cantar e pregar. Isso é muito. A igreja é além de 4 portas, é além dessas funções que nós executamos. A igreja é o ide e pregai o evangelho. Se comprometa com o evangelho. As pessoas vão rir, vão perseguir. Mas e daí, se o nosso rei reina? O nosso desafio para você e para mim, que o nosso coração se encha com um clamor genuíno. Encha-me, ó Deus, para que eu possa levar essa mensagem da cruz. Qual a mensagem da cruz hoje para mim e para você? É que um Deus grande e santo se fez menor, foi para a cruz do madeiro, se entregou numa morte injusta, por mim e por você, homens e mulheres presos no pecado. Qual que é a mensagem da cruz? Deus te liberta. Deus tem poder para te libertar. Só que a gente quer um Deus micro-ondas. Pega a comida e põe lá 30 segundos e está pronto. A gente não quer um Deus lidar com um Deus fogão de lenha, que vai exigir de você obediência, vai exigir de você quebrantamento, vai exigir de você aliança. Eu quero que o pedido seja feito, seja realizado. Se não for ele, eu tenho que arrumar outra igreja. Não. A sua mensagem é: o nosso Redentor, Ele vive. Enquanto não vem o que esperamos, continuemos a semear, nem que seja regando com lágrimas,
Porque no tempo de Deus vai florescer, vai frutificar, e os nossos braços voltarão cheios. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Dizendo ele voltaria atrás? Não voltaria atrás. Com a mensagem da cruz. Um Deus que me buscou. Um Deus que me deu esperança. Um Deus que me deu alegria. Um Deus que me deu motivação para viver. Não é um Deus que vai me livrar de toda luta. Não, isso não é bíblico. E a igreja que falar isso está mentindo para você. No mundo nós passaremos desafios, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer. Essa é a mensagem. Então põe a mão em direção ao seu coração. Senhor, nessa noite nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. Confessamos, ó Deus, a miséria, às vezes espiritual, que andamos. Às vezes nos aproximamos do Senhor como um pai que é obrigado a dar todas as coisas, e quando não dá, a gente fica com raiva. Nós te pedimos perdão, porque às vezes nós omitimos de fazer a obra, porque as coisas que nós desejamos não aconteceram. Então, a gente não quer fazer. E isso nós interrompemos o seu fluir. Senhor, nós te pedimos perdão, porque o nosso testemunho pessoal não é uma base por aquilo que a gente fala. Até falar, às vezes eu falo, mas eu tenho um péssimo testemunho, que não traz credibilidade, que não traz confiança para as pessoas que estão ouvindo. Oh Jesus, assim como Isaías, ele se levantou e falou: usa-me a mim, envia-me a mim. Que nós amemos essa mensagem da cruz, Senhor, e a proclamemos. Eu também, minha cruz é por uma coroa trocar. O Evangelho das boas novas, que eu sou convidado a sentar numa mesa em que eu não fiz nada para merecê-la, foi preparada por Jesus, e eu sou levado a essa mesa pela presença do Espírito que me mostra Jesus e o Pai. Um Evangelho que me transformou em filho, em filha, através de Jesus. O Evangelho que não olhou para os meus pecados, mas concedeu, ofereceu uma graça que eu não merecia, o perdão de todas as minhas ruindades, por um Deus que me amou e que me ama. Da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Deseje proclamar essa mensagem. Levarei eu também minha cruz. O Senhor te fortalece para carregá-la. Uma coroa trocar. Olhe para Jesus, não olhe para os lados. A mensagem da cruz. Oh, ame essa mensagem. É morrer.